Parte 2, grandezas e medidas. Então, algumas questões para refletirmos. O que significa medir? Medir ou comparar? O que podemos medir? Você já mediu alguma coisa hoje? O que medir em um objeto? O que as crianças já trazem sobre medidas em sua vida? Quando e de que maneira podemos iniciar com a criança atividades para o desenvolvimento conceitual de medir? Então, para essas questões, eu acho interessante a leitura do livro Educação Infantil e Percepção Matemática. Eu vou deixar um link com o nome, tudo certinho para vocês, com o autor, para que quem puder, quem se interessar, dê uma olhada. É um livro assim, muito dinâmico, eu gostei muito mesmo de ler. Traz assim, muitas sugestões, sabe? Eu acho que vale a pena. Próximo. O ato de comparar permite às crianças pensarem sobre o objeto a partir de características contrárias do objeto, como grande ou pequeno, comprido ou curto, muito ou pouco. O processo de medir fornece informações quantitativas, porém as crianças são mais familiarizadas com os atributos qualitativos: uso, gênero, cor, formato. Então, quando nós medimos, nós temos ali uma informação numérica. As crianças, elas o quê? Elas, desde crianças bem pequenas, né, elas conseguem mais visualizar, né, elas sabem a qualidade do objeto. Como as crianças percebem as qualidades dos objetos? A ideia de grandeza. Escolha um objeto e faça a lista das características e qualidades deste objeto. Desta lista, você deve especificar quais destes atributos podem ser medidos. Então, aqui, se você quiser treinar um pouco, né, pare, né, dê uma pausa no vídeo, escolha um objeto aí na sua casa e descreva todas as características e qualidades deste objeto. Depois, você faz uma listinha quais os atributos que podem ser medidos. Vamos ver agora um exemplo? Atributos do objeto escolhido. Então, eu dei um exemplo aqui de um relógio de pulso, tá? Olha, ele é pesado, é frio, tem diferentes texturas, é maleável e duro ao mesmo tempo, faz barulho, tem cores diferentes, tem formatos diferentes, possui números romanos, 3 ponteiros e calendário numérico, ocupa espaço. Então, aqui nós fizemos a descrição desse objeto. É uma atividade bem interessante para fazermos na sala de aula. Grandezas são as qualidades dos objetos que podem ser medidas. Então, aqui, olha, nós podemos ver o peso do relógio, a gente pode ver o comprimento do relógio, né? Ele calcula o intervalo de tempo, então ele mede esse intervalo de tempo. Então, aqui nós já descobrimos o que pode ser medido e o que não pode. Como as crianças escolhem os instrumentos de medida? Então, aqui eu dei um exemplo de uma sala de aula de primeiro aninho, diálogo entre as crianças. A professora levou uma placa de argila de formato irregular e perguntou às crianças como seria feita a distribuição daquela argila por eles. Aí a Gi disse: mede e corta. A professora: medir com o quê? A Gi: com a régua? A professora: como? Aí a Gi: assim, mostra o número 10 na régua. Aí a Bia: não, a placa é maior no final. Quem pegar no final fica com mais. Aí a Gi ficou pensando. A professora: e agora? Aí a Bia: sabe o potinho lá da sala? Vamos colocar um potinho para cada um. A professora: o que vocês acham? Aí foi aquele silêncio e a Gi: vamos tentar? Todo mundo? Vamos. Então vamos problematizar. Analise o diálogo realizado entre um grupo de crianças de primeiro ano e reflita. O que você pode dizer sobre a fala de Beatriz? Ela escolhe uma unidade de medida adequada para o fim pretendido? Então aí, quem puder dar uma pausa, pensa, faça sua análise sobre esse diálogo. Então vamos lá. As qualidades observáveis. A professora, ela não dá a resposta, mas novamente indaga, certo? Então ela não respondeu de imediato, ela indagou, foi assim, explorando mesmo, né, o pensamento das crianças, descoberta, que eles descobrissem. As crianças, a partir da observação e da constatação das qualidades, dos atributos dos objetos, realizam suas escolhas. Então, Beatriz descobriu que para medir a massa, a régua não é adequada, pois esta mede apenas o comprimento. Intuitivamente, pelas práticas culturais,
Ela percebe que para medir a argila, que tem volume, ela precisa de um objeto que tem volume, o pote. Atributo mais predominante na argila é a massa. Dependendo das experiências da vida da criança, ela busca aplicá-los para solucionar os problemas. Medidas e estimativas. Uma estimativa na matemática é o cálculo de uma resposta próxima, mas não exata, ou seja, é estimar uma resposta dentro da lógica ou mantê-la aproximada. Bem legal a gente trabalhar sempre com estimativa, para a criança ter uma noção, né, das coisas. Isso ajuda muito em tudo, até na resolução de operações, para que não apareça uma resposta absurda. Então, nós temos aqui situações de medida, unidade, um resultado estimado, que ela estimou, e o resultado final. Notem que nós temos, né, a unidade de medida aqui, ó, palitos de fósforo, olha, o palmo, um lápis, 1 quilo, um copo comum. É uma atividade legal também para a gente fazer. Aí aqui nós temos o objeto, olha, grandezas que podem ser associadas às unidades convencionais, às não convencionais e um instrumento de medida. Bem interessante também, tá? Então, olha, comprimento do comprimento da sala, largura, a convencional metro, centímetro, não convencionais pés e palmos e o instrumento de medida. Lembrando que eu postei o slide também, né? Porque aí você pode analisar com calma essas tabelas. Confusões de distinções. Distância e comprimento. Para a criança é mais fácil a compreensão de distância do que de comprimento. Capacidade e volume. Capacidade é o atributo de recipientes, está relacionado à ideia de conter. Volume está relacionado ao espaço ocupado por determinado objeto. Atualmente não se fala em medida de tempo, e sim em duração de intervalo de tempo. A massa de um objeto é a quantidade de matéria que ele possui. Peso é a força com que o corpo é atraído para o centro da Terra pela força gravitacional. Então, existe uma diferença entre massa e peso. Os passos para realizarmos qualquer medida são: identificar a grandeza a ser medida, né, mensurada, escolher o instrumento adequado, comparar a grandeza e expressar numericamente a medição. Estas etapas servem para trabalhar todas as medidas. Então, aqui, ó, nós temos alguns conceitos que fica bem interessante também para o nosso dicionário, tá joia? Coloquei aqui para vocês também. As grandezas são as qualidades dos objetos, que nós já vimos. Medição é a atividade de comparar uma quantidade com um padrão pré-definido. Então, com a medição, a gente pode expressar numericamente as qualidades de um objeto. Sem a medição, nós ficamos reféns de conceitos: grande, pequeno, forte, fraco, largo, fino, né? Com a medição, nós raciocinamos com mais precisão acerca das referidas qualidades. E essa daqui é um exemplo no início da atividade, quem vai ficar com pêssego, que é a sequência didática que eu passei para vocês como atividade, ok?